O que te faz gostar de um jogo? É a gameplay? São os personagens? A história que ele te apresenta? O mundo, talvez? Essa é uma pergunta muito ampla. Mas o motivo de eu fazer esse vídeo é justamente ela. O porquê eu gosto tanto desse universo. O que em Dead by Daylight me chama tanta atenção. E se eu recomendaria esse mundo pra alguém? Bom, Dead by Daylight é um dos meus jogos preferidos. E minhas quase 1000 horas falam isso por mim. É um jogo que é muito complicado de falar dele direto. Porque ao mesmo tempo que tem coisas nele que eu acho incríveis, tem coisas que eu acho muito ruins. Então, esse vídeo é uma forma de eu abrir meu coração quanto a esse jogo. Dizer o que eu realmente penso dele. Dizer tudo que eu já acumulei de experiência com ele. E fazer daquelas duas perguntas que eu fiz no início do vídeo, basicamente um vídeo inteiro. Então, não tem muito que eu possa dizer além de que isso aqui é uma carta aberta de amor e de ódio a esse jogo, que eu passo tanto tempo nele. Bom, sobre a estrutura desse vídeo, eu acho que é importante eu dizer que grande parte dos assuntos abordados nesse vídeo serão basicamente críticas que eu tenho do jogo já de longa data, coisas que nem deveriam existir no jogo e, claro, manter a mensagem que eu quero passar no final desse vídeo. Então fique até o final, aproveite, isso aqui vai dar um trabalho, se já não tá me dando na edição, né? Eu estou gravando isso aqui antes do lançamento do Jason, então tem muita coisa que provavelmente já mudou, espero eu que já tenha mudado, e tem muita coisa que já tá planejada pra mudar. Pra quem viu a live da Behavior dia 14, uma live sensacional, tem muita coisa a falar sobre ela, mas eu vou deixar isso no final do vídeo, tá? Eu vou passar a primeira parte do vídeo esculachando esse jogo, tá? Relaxem. Mas eu tenho coisas pra falar sobre esse jogo, muitas, e eu quero que você me escute até o final. Sejam bem-vindos, e eu sou o Bardo, o ilustre Bardo. Bem-vindos ao canal, deixem seu like porque isso vai dar um trabalho. Se inscrevam e compartilhem, aproveitem. DBD começou como um projeto muito simples. 4 sobreviventes têm que fazer 5 geradores para energizar os portões de saída e então fugir do assassino. Enquanto o assassino, no outro lado, tem como objetivo dificultar a vida dos sobreviventes e sacrificá-los para, na teoria, vencer o jogo. No início isso era tudo que você precisava saber para você jogar esse jogo. Você fechava um lobby ali com um assassino e mais 4 amigos e se divertiam pelo jogo com os assassinos que tinham na época. Se eu me lembro bem, depois eu vou confirmar na edição, mas se eu me lembro bem nessa época era Trapper, Wraith, Billy, Nurse, era os personagens mais simples, né? E no começo era essa simplicidade mesmo o jogo, tomava alguns sustos, se divertia aqui com os amigos, ria pra caramba. E aí esse jogo, com o tempo, ele foi evoluindo, né? É um simulador de pega-pega que acabou evoluindo bastante. E depois de um tempo começaram a surgir builds, estratégias, posicionamentos de mapa, a numeração de geradores, que é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças quando você olha a primeira instância, mas de aprender é muito simples. Entretanto, existem muitas mecânicas, micromecânicas que foram crescendo ao longo do tempo, não apenas pelo próprio jogo, como pela própria comunidade. Há de se dizer, perks começaram a surgir, que são, né, perks são as vantagens que você consegue no jogo, né? Já expliquei um pouco sobre elas em vídeos passados, mas é bom dar essa repaginada, né? São essas vantagens que completam a sua build e fazem o jogo funcionar. Assim como vários itens que você pode ter na teia de sangue. Teia de sangue é um problema que eu vou entrar mais tarde, mas essa base que foi se construindo foi o que foi tornando o jogo cada vez mais complexo e cada vez maior pro que a gente tem. Então eu acho importante dar essa repassada em como esse jogo começou para o que ele se tornou hoje, para entender mais ou menos aonde você está se metendo. É um jogo que ficou muito complexo com o tempo e é um jogo que está doente, porque esse jogo ele já existe há 10 anos. Ele acabou de fazer 10 anos, se não me engano, dia 25 começa o evento de 10 anos.
e até 25 de junho agora de 2026, e ele apresenta tantos bugs terríveis que ele não devia nem apresentar em primeiro lugar. E isso é, pra mim, um dos maiores problemas, um dos maiores elefantes, né, na hora que você vai entrar nesse jogo. Existem bugs que realmente podem estragar a sua experiência. Eu dou um exemplo pessoal meu. Esses dias eu fui jogar uma partida de Legion, infelizmente eu não estava gravando, porém, do nada, simplesmente sem nenhuma explicação, o meu instinto assassino, chamado de Killer Instinct, quando o coração fica batendo no seu ouvido e na tela aparece um símbolo vermelho. Esse símbolo é uma espécie de localização, é o Killer Instinct. O Legião, quando ele bate em alguém com seu poder, ele ativa o Killer Instinct em outros que estão à volta. O meu parou de funcionar. E não era por indetectável, que tira essa capacidade. Eu não estava detectável. O meu instinto simplesmente parou de funcionar. Isso foi muito prejudicial para o Legion. Então existem muitos bugs. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes já. Esses bugs, eles são muito recorrentes. E nossa, e vai uma lista. Quando The Walking Dead lançou, o jogo estava infestado de bug. Bugs que são normais, todo jogo tem bug, a gente sabe disso. Skyrim vive pelos bugs, basicamente. Até hoje, inclusive. Mas são bugs que um jogo de 10 anos não deveria ter. São essenciais, eles estão no jogo. Essencial é foda, né? São cruciais serem removidos e eles ainda estavam no jogo por muito tempo. Teve uma atualização há anos atrás, que eu não jogava nessa época, mas o mapa do jogo desapareceu. Você andava no mapa e caía no abismo, sabe? Eu acho que isso é o menor problema. O jogo laga sem motivo algum também às vezes. O Springtrap, quando ele saiu, ele bugava o áudio do jogo. Eu não sei nem como isso tem a ver. É por causa daquele código espaguete que o jogo tem. Além de, o bug que mais me irrita, que eu já peguei muitas vezes, que você vai chutar uma porta, um gerador e fica travado na animação. Você não consegue sair dessa animação. Eu já literalmente fiquei travado por um gerador inteiro, pra vocês terem uma ideia. São muitos bugs críticos que deveriam ser urgentemente arrumados e não são. Bom, o último exemplo que eu tenho é a minha Houndmaster, aquele maldito cachorro que prende toda a caceta de pedra. Ai, é sempre esses bugs que irritam, sabe? E ficam piores. E tem muito que eu nem consigo listar ainda. Tem uma cacetada de bug que eu nem mesmo tenho conhecimento, pra vocês terem uma ideia. Até hoje, sabe? Tem um que eu conheço, que esse é engraçado, eu vou tentar deixar um vídeo de fundo dele, mas é muito raro isso acontecer na partida, tá? Esse é mais engraçado. Mas se um survivor ficar em cima da cabeça da Reg, ele é projetado pra estratosfera, o cara vai pra Mass Effect, tá ligado? Então, tipo, tem uns bugs muito sinistros. E nossa, se eu ficar o dia inteiro aqui dando essa palhada nesses bugs, eu acho que não vai ser o suficiente para listar tudo que já aconteceu nesse jogo e tudo que ainda está acontecendo. E é muito triste saber que isso já foi muito pior. Além, claro, isso eu não posso fugir. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse assunto mais pra frente, mas a onda de hackers. Infelizmente esse jogo tem muitos hackers. Alguns são muito divertidos. Eu já encontrei com hackers que me fizeram rir pra caramba. Esses aí eu acho que são o melhor tipo de hacker que você pode encontrar, porque eles são muito divertidos, eles são muito engraçados. Mas a maioria vai só te estressar, porque eles fingem ser pessoas decentes, eles fingem ser bons, quando na verdade são muito ruins. E trapaceiam. É o tipo mais irritante de jogador que existe em todo jogo online, principalmente em um jogo como DBD. Uma coisa que eu quero também se reservar aqui um espaço nesse vídeo pra falar é de uma mecânica que já tem me frustrado há muito tempo. Quando eu comecei a jogar isso não era um problema, mas hoje em dia isso aí eu vejo que é um problema estrutural do jogo. No início, talvez isso não fosse, mas hoje em dia se tornou, que é a Blood Web, ou, né, a teia de sangue. Ela é onde você consegue seus itens, suas perks, add-ons e oferendas. Essa Blood Web, que é meio que uma forma aleatória de conseguir essas coisas, uma teia que você vai seguindo as linhas e os nodos para poder conseguir esses itens específicos, como você está vendo nos exemplos aí que eu estou colocando no vídeo.
Essa Blood Web, ela consome muitos pontos de sangue para você subir de nível. Eu não vejo problema em ser addon e perks dessa forma. Porém, eu acho que todo mundo, quando olha isso aqui e quando começa a jogar o jogo, acho que na verdade quando começa a jogar talvez não se pergunte, mas as pessoas mais velhas vão se perguntar por que ainda existe os níveis de perk? É só pra gastar tempo e um grind que nesse jogo não funciona direito, entende? Por mais que eu goste da Blood Web, eu não acho a ideia dela ruim. Eu só não vejo mais sentido em separar as perks em níveis. E principalmente dessa porrinha que vocês estão vendo agora. Essa merda de imposto. Eu vou falar que é um imposto pra você subir. Você gasta 20 mil pontos só pra subir. Isso aqui não serve pra mais nada. Eu só queria reservar essa parte para reclamar um pouco dessa Blood Web, porque realmente essa Blood Web ela tá bem ultrapassada. Isso aí precisa de uma repaginada urgente. Esse aqui é um assunto polêmico, porque ele vai ser logo contradito nesse mesmo vídeo. Como eu falei, eu escrevi esse roteiro muito antes da live da Behavior. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou colocar alguns ênfases. Entretanto, um assunto que é complicado de conversar, talvez o mais complicado desse vídeo, é a Behavior. É a própria empresa desse jogo. Essa empresa, ela tem tantos problemas que, vamos lá. Primeiro, eles não têm uma comunicação aberta muito boa com a comunidade. E isso é visível no momento que você entra na comunidade do jogo, você já entende o quanto as pessoas não são escutadas direito, sabe? Cada atualização que vem, personagens que vem e por aí vai, demoram muito pra corrigir bugs, demoram muito pra corrigir problemas, principalmente pra balancear esse jogo. Eles não têm o meio termo. Ou eles mandam o killer perk do Survivor, tanto faz, pro completo caixão, ou eles transformam simplesmente na coisa mais quebrada do jogo. Não existe um meio termo. São pouquíssimas vezes que eu posso contar, inclusive, que tiveram um meio termo, sabe? O que acaba quebrando completamente o jogo. E eu acho que a pior parte disso tudo é que isso prejudica bastante a gente, né, que tá jogando. Porque quanto mais a empresa tenta se fechar... Teve um caso, inclusive, que eu não vou citar agora, porque já foi citado muitas vezes. Eu aposto que quem já tá aqui já tá cansado de ouvir. Mas pra quem é novo e não conhece, teve o caso de um youtuber grande, um behavior, um DBDcon creator, acho que é o nome do programa, que o cara foi ignorado. O cara foi ignorado na live. Live que ele poderia resolver, inclusive, o problema deles envolvendo, se eu não me engano, DDoS. DDoS, hack, dox, eu não lembro. Era alguma coisa de hack. Eu vou colocar um disclaimer na minha frente pra contextualizar direitinho essa parte. Mas ignoraram o cara, tá ligado? Ainda foram desrespeitosos com com convidado, sabe? É uma empresa que ela não tá preparada pro tamanho que esse jogo chegou. E tá tudo bem, você não precisa estar preparado pra um jogo crescer, mas você precisa ter um plano, e a Behavior não parece que teve um plano por muito tempo, e isso é frustrante pra muita gente. Nossa, vale dizer, tipo, cada atualização tem killers, inclusive, que vão cada vez mais pro buraco. Tadinho do Trapper, tadinho do Trapper. O coitado já tá no esgoto, eu quero mandar ele pro inferno. E isso gera um outro problema, que é quanto mais a Behavior tenta ouvir as pessoas, tenta ouvir uma parte da comunidade que só sabe chorar, esberrar, esguenear, bater as pernas, mais o jogo fica infectado por algumas estratégias que muita comunidade não gosta, por mais que eu tenha uma opinião bem forte sobre elas, que são Gen Rush, Bully Squad, Tunnel e Slugging. Eu sou Tunneler, eu sou Slugger, mas eu acho que são estratégias válidas. Entretanto, parece que o jogo cada vez mais incentiva essa galera a tentar mais, sabe? Teve um nerf gigantesco esses tempos, que eu sinceramente não gostei, que era de quanto mais você usa perks que dão o mesmo efeito, mais elas deterioram. Era coisa assim, eu não entendo bem essa mecânica, mas essa mecânica eu acho ela horrível. Tipo, eu acho que eu não devia ter no jogo, sinceramente. Tipo, e isso, na minha opinião, só aumenta essa galera. Eu mesmo uso uma build que é Gen Rush e nem tem perks que se combinam, saca? A minha build é toda esquisita e eu faço gerador em 10 segundos, sabe? E como killer também isso é frustrante.
Eu mesmo, jogando no DBD, por causa dessas estratégias e das opções que a Behavior tá dando, eu mesmo entrei numa sinuca de bico gigantesca. Porque esses dias eu fui jogar uma partida, acho que foi esses dias, falo como se fosse há muito tempo, foi anteontem. Eu joguei, acho que 3 partidas, as 3 eu peguei 2 Gen Rush e um Bullet Squad. Confirmado, tá? Confirmado. A primeira partida eu derrubei 2. E nesses 2 que eu derrubei, nem foi tão longa a chase, tá? Foi uns. Cara, nem foi tão longa a chase, tá? Foi uns 15 segundos cada chase. E nesses 15 segundos, eu não sei como, 3 geradores popô, mano. 3 geradores popô. 15 segundos, 3 geradores fez. Só explodiu na minha cabeça. E o que eu vou fazer, tá ligado? E do outro lado também, né? Do outro lado também. Tunneling tá aumentando muito, cara. Tunneling tá aumentando muito. Esses dias eu joguei ontem. Tô falando esses dias há muito. Eu tô falando várias vezes esses dias, né? Mas ontem eu joguei com a minha namorada, que já apareceu no canal. E a gente pegou. Cara, eu acho que 3 tunneler. Seguido assim, um atrás do outro. Tá complicado. Eu mesmo sou tunneler. Mas até tunneling tem momento, tá ligado? Quando você faz no começo da partida, você tá pedindo pra perder. E eu tava falando da Behavior, acabei indo pra comunidade já me atropelei aqui no assunto. Porém, uma coisa meio que encaixa na outra, sabe? E querendo ou não, a Behavior tem culpa nisso, sabe? E nossa, outra coisa também, a densidade de pallet. Nossa senhora, isso foi o maior erro da Behavior. Cara, tem muita pallet no mapa, cara. Tem muita gente, cara, eu tô vendo muito novato apertando W e correndo mais rápido que o Flash, com um foguete na bunda, tacando pallet pra baixo e quebrando tudo no início da partida. E tem muita pallet pra esse desgraçado usar, tá ligado? Isso é muito problemático. É como se a Behavior estivesse segurando na mão do novato. Mas o novato tem que ser ajudado. Eu concordo. Uma pessoa novata tem que ter uma introdução melhor, porque a introdução de uma pessoa nova no DBD é horrível. Porém, eu pelo menos falo por mim, eu detesto quando alguém segura na minha mão e fala, é assim que você faz, tá? Eu tô jogando um jogo do Fate, que é o Fate Samurai Remnant. O jogo tem tutorial a cada 10 passos que eu dou, eu odeio isso. Sabe? Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. E o balanceamento desse jogo cada vez mais parece mais esquisito. Além, claro, de killers com mecânicas extremamente parecidas, Hunters, Jason, String Trap, Spring Trap. Cada vez mais esses 3 killers pra mim são maiores. Nossa, eu esqueci, Krasue e Desconhecido. Cada vez mais esses killers estão mais parecidos um com o outro. Eu acho isso um problema pra saúde desse jogo. Não que eu não tenha gostado do Jason, tá? Na verdade, dos últimos killers lançados, eu acho que o Jason é um dos mais legais. Em questão de gameplay, tá? Em design, entre as coisas, eu tenho reclamações, mas em gameplay eu não tenho que reclamar dele. De verdade, não tenho que reclamar. Muito divertido, e por mais que muita gente tá achando ele OP, isso é síndrome de novo killer. Ele é um killer que eu acho que veio certo. Mas tudo que veio com o Jason, na verdade, é contra esse vídeo que eu tô fazendo. Então eu não vou falar do Jason, chega do Jason. Chega dessa história. E é isso. Cara, esse jogo é surreal, que ele tem 10 anos e tem problemas assim, cara. Quanto mais eu avanço nesse vídeo, mais eu percebo os problemas que esse jogo tem, cara. Muitos problemas. Agora eu vou entrar num tópico esse aqui é mais sensível do que complicado, que é a nossa comunidade. Eu faço parte dessa comunidade já tem mais de 6 anos. Eu jogo esse jogo desde 2020 e eu preciso colocar nesse ponto, porque eu não vou colocar toda a culpa nas costas da Behavior. Eu já vi muitos outros vídeos falando sobre DBD, mas eu preciso dar uma cutucada na nossa comunidade, porque a comunidade do DBD talvez seja a mais chorona que eu já participei. E eu falo isso batendo martelo, tá? DBD tem muita gente, acho que ele tem o pior tipo de jogador pra mim, que é o jogador que se acha o melhor do mundo. E o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes eu já me deparei com jogadores que não fazem nem o básico, botando a culpa nos outros aliados, xingando o killer no chat pós-partida, ou a coisa mais chata que tem, velho, o cara xingando o killer por querer vencer. Eu acho que isso é a coisa mais... Cara, não tem outra palavra, é a coisa mais perdedora que eu já vi alguém fazer, mano.
E essa comunidade tá cheia desse tipo de gente, que é uma gentinha que não se esforça pra aprender esse jogo. Eles não se esforçam pra aprender a jogar. Eu já vi isso com muita gente, eu já vi, não vou citar o nome de ninguém, eu também não quero confusão, mas eu já vi literalmente pessoas que são P100, o maior nível que você pode ter com um personagem, jogando pior do que eu. O meu personagem com maior prestígio no jogo é o Vecna, é o Lich, que é prestígio 18, e ele nem é. E eu sou melhor que esses caras. Os caras são P100, eu não devia ser nunca melhor que um cara desse. E são pessoas que não se importam em aprender o jogo que jogam, sabe? Preferem acusar o outro lado, xingar o outro lado por simplesmente estar querendo vencer. Ou o outro lado também, eu não vou só xingar Survivor, tá? Eu vou xingar também Killer. Já vi Killer xingando Survivor simplesmente porque o Survivor tá fazendo um loop, tá ligado? Tá jogando o jogo, jogando bem, saca? E eu sou um cara que xinga, tipo, eu não vou colocar uma auréola na minha cabeça e falar sou um anjo, não. Eu logo eu serei um anjo, mas vocês vão entender. Mas não, muito pelo contrário. Eu sou um cara que quando tá tomando um loop de um SWF bom, eu xingo até a mãe do cara, eu xingo a alma do cara, a terceira alma, mas acabou a partida, fica nisso, tá ligado? Acabou a partida, GG, well played, tá ligado? Bora pra próxima. Mas é normal ter esse espírito. Querer vencer é normal. Querer ter esse espírito competitivo, porque DBD não é mais um jogo casual. Por mais que muita gente acredite nisso, eu já vi muita gente defendendo esse ponto. Não, DBD não é casual mais. Ele já foi lá no passado. Mas hoje em dia, SWF, Gen Rush, estratégias, numeração de mapa, posicionamento, coisas que você precisa aprender para se divertir em muitas partidas seguidas. Já falei, eu tomei 2 Gen Rush seguidos, um dia só, jogando 3 partidas. Você precisa aprender a jogar o jogo. E aprender a jogar o jogo, na minha visão, quando você aprende, se dedica, se torna melhor, se torna um jogo competitivo. E é um jogo player contra player. A competição ela vai existir e a competição vai crescer. Então, não tem como fugir, esse jogo se tornou competitivo. E mesmo que o jogo não seja, a comunidade se tornou competitiva. Então, é normal ter essas rivalidades, ter esse xingamento. Pô, Ordem e Aliança, cara. Quem lembra dessa discussão velha de MMO, tá ligado? Ordem e Aliança, até hoje ela existe um pouquinho. Pô, essa briga de eu sou Ordem, eu sou Aliança, é meu assassino Survivor, saca? Essa rivalidade eu acho maneira pra caralho. Mas, quando ela é saudável. Cara, tem gente. Vocês sabem o que é o Bully Squad? É basicamente um grupo que se diverte fazendo a partida do Killer no inferno. Esse pra mim é o pior tipo de jogador possível. Que eles não querem ganhar. Eles querem fazer o outro e eles querem encher o saco do outro. E nossa comunidade tá cheia desse tipo de verme. Sabe? Então, eu acho, assim, como eu vou colocar essa cutucada na nossa comunidade, porque eu me importo com esse jogo. Essa é a verdade mais pura, eu me importo. Então, eu acho que, assim como eu tô xingando a Behavior, também tem que ser justo xingar a nossa comunidade. A comunidade tem que aprender a jogar, não olhar pra um killer que não gosta e quitar do jogo, sabe? Nossa senhora, quantas vezes eu já caí contra, sei lá, um Canek e eu vejo o cara apertar quitar do jogo, velho, ao invés de lupar o Canek. Canek é divertido de lupar, mano, você tem que se acostumar a jogar ferido, tá ligado? Pelo menos eu acho ele divertido pra caralho de lupar. É um killer que eu gosto de enfrentar, né? É um killer que quem já me vê há mais tempo sabe, desde que ele lançou, eu acho ele muito divertido de lupar. Faz tempo, como se alguém fosse me conhecer antes do primeiro vídeo desse canal. Enfim, eu acho ele muito divertido de jogar e de jogar contra. Eu gosto de jogar contra o Canek. Springtrap, o único killer que eu não gosto de jogar contra é o Doctor, aquele porra lá. Tirando ele, eu não gosto de enfrentar os outros. Gosto de enfrentar todos os outros. Porém, cara, tipo, acho que essa é a melhor dica que eu posso dar pra essa comunidade, cara. Aprende a jogar o jogo, mano. Tem dificuldade com o killer, se foca em estudar ele. Joga com ele. Aprende sobre ele. Você não vai mais ter problema com killer nenhum, cara, fazendo o básico, que é conhecendo o jogo que você tá jogando. Bom, com tudo isso colocado na mesa, aí que nós entramos naquela pergunta de ouro, né? Por que caralho eu tô jogando uma porra dessa, tá ligado? Que tem tanto xingamento assim. Se você tá até aqui no vídeo, você tá se perguntando por que caralho eu enchi o saco desse jogo, enchi ele de críticas, dei tanto soco de direito na boca desse jogo,
Então, por que que esse cara que tem mais de 600 horas, quase 1000 horas de jogo, se bobear, até a edição desse vídeo já tô com 1000 horas de jogo, passou o vídeo inteiro xingando o jogo, mas me dando todos os motivos pra odiar esse jogo, ainda vai me falar que gosta desse jogo? E sim, eu vou falar que eu amo esse jogo, mas por que seria? O que que me faz gostar tanto disso? Talvez porque eu seja um masoquista. Esse jogo ele oferece uma experiência que talvez eu nunca mais encontre em outro lugar, sabe? Por mais das críticas que eu tenha dado pro jogo, eu quero que vocês tenham noção que quando eu comecei a jogar esse jogo, tá? Eu não tava nem aí com essas coisas. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu só olhei pra tela do meu PCzinho na época. Perdão, na época não tinha um PC, tá? Na época o meu PC era muito ruim. Então, quando eu vi o DBD, a única coisa que eu fiz foi apontar o dedo e falar: olha, ele tem o Fred Krueger, que foda! Ou cacete, tem a Sadako! Essa foi a única coisa que me chamou a atenção nesse jogo, cara. Então, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu tinha uma visão muito simples do jogo. Caraca, eu posso jogar de Killer. Isso aqui me lembra uma versão muito piorada do Evolve, sabe? E aí eu comecei a jogar um pouquinho, eu fui pegando gosto das mecânicas. As minhas primeiras partidas, pra vocês terem uma ideia, foram com a Huntress. Nossa senhora, que carniça que aquilo foi. Mas eu me diverti pra caramba. Eu acho que eu achei na minha vida que eu nunca ia ver o Ash do Evil Dead correndo ao lado da porra do Leon com uma mulher arremessando machado neles. Ou melhor ainda, né? O Jason, agora. Então, tipo, isso é uma coisa que eu nunca achei que ia ver na minha tela em algum jogo, sabe? E isso me encantou na primeira vez que eu vi. A primeira vez que eu joguei de Sadako, que foi inclusive quando eu ganhei o PC, quando eu comprei o meu PC lá em 2023, eu levantei minhas mãos e falei: cinema. Eu achei incrível, tá, Sadako. Eu adorei jogar com ela. E a Huntress também, e por aí vai. Minha primeira main, inclusive, nesse jogo foi depois da Huntress, que eu pulei de main, né? O meu primeiro main foi a Huntress. Aí depois da Huntress eu peguei a Artista e fiquei jogando só com a Artista por um bom tempo. Depois eu saí da Artista e fiquei na Sadako. Hoje em dia eu me estabeleci no Lich, na School Merchant e no Oni. Entretanto, vocês estão vendo como o escopo disso é muito grande? Olha as pessoas que eu citei, cara. Tem um cara do D&D, mano. Onde você vai ver o Vecna com a voz do Matthew Mercer? Porra, sabe? São combinações que fazem esse jogo. Esse jogo é genial, mas quebrado e burro, saca? É impressionante, ele consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Cara, sei lá. Quanto mais eu falo disso, mais eu fico mais encantado. E isso só porque eu tô falando da mecânica. A mecânica do jogo nem é grande coisa. O universo do jogo. Nossa, quanto tempo eu já parei lendo essas histórias, sabe? Eu já passei muito tempo esperando fila, lendo história do personagem. Minha história favorita é da Huntress, inclusive. Hoje em dia tem umas histórias bem legais, mas a da Huntress ainda é minha favorita. Umas histórias muito boas, um universo muito rico que pode ser muito explorado. Eu juro por Deus que durante muito tempo eu quis ser escritor na Behavior. Eu juro por Deus, eu quis muito ser escritor na Behavior. Porque, bom, vocês não sabem disso, que estão no meu canal, mas eu sou escritor. E ainda não tenho nada publicado, porém eu sou muito fascinado por histórias. E quando eu leio essa história dos personagens, é isso que me encanta ainda mais com esse universo, saca? Eu acho muito legal você jogar um jogo e entender o que está acontecendo. E o DBD tem muito disso, cara. Eu gosto muito disso no DBD. É um jogo que... Eu quase prendi meu microfone agora, meu Deus. Mas é um jogo que tem esse escopo de terror. É um museu de terror que agora tá completo com o Jason, que é muito bom. Infelizmente, Michael Myers saiu do jogo. Se eu não me engano, tem mais um Pinhead também saiu do jogo. Mas, infelizmente, acontece, né? Licenças. A Behavior, infelizmente, não tem esses personagens comprados, apenas emprestados. Mas isso aqui já é uma dica de como eu gosto desse jogo, cara. Sim, esse jogo é muito frustrante. Ele pode ter umas partidas que você vai querer tacar o seu teclado na cabeça de alguém. Mas ele vai ter momentos que você vai rir pra caramba com os idiotices que esse nego faz na partida. Teve uma partida, eu vou ver se eu consigo achar a gravação disso. A Lily, a minha namorada, e eu estávamos jogando 2v8 na época. E do nada, um Drácula e um Pyramid Head começaram a brigar entre si, velho. E foi muito divertido de olhar aquilo, foi muito engraçado, cara. E são esses pequenos momentos que tornam esse jogo muito bom. Porque tem essa parte da comunidade que é muito foda. Essa parte da comunidade eu amo, cara. Que são os caras que estão jogando esse jogo pra ganhar. Sim,
bem, mas eles não se importam de às vezes caralhar e fazer umas coisas mais divertidas, sabe? Nossa, quantas vezes eu já peguei só do cara te derrubar e bater um cinzinho na cabeça, cara, isso me quebra muito, eu acho muito engraçado, velho. Que a gente chama disso de killers com personalidade, sabe? Nossa, tem tanto vídeo por aí disso, cara. Tem uns momentos no DBD que pra mim marcam demais, sabe? E é o que encanta ainda mais as partidas nesse jogo. O quão expressivo você consegue ser com tão pouco nesse jogo. Tirando a variedade de killers, a variedade de como você joga com eles, que a Behavior tenta tirar isso cada vez mais, mas existe. A personalidade dos killers também, tem killers que tem muita personalidade, tem uns que nem tanto, mas é muito legal, cara, muito legal. E quanto mais eles lançam coisas nesse universo, pô, essas que são novos assim no jogo e tal, não vão nem estar sabendo, mas pô, tá vindo um anjo pica pra caralho pro jogo, mano. E entre outras coisas maravilhosas que acontecem nesse jogo. Então, a pergunta do porquê eu amo esse jogo é por causa que ele é único. Ele não tem um rival no mercado e quando ele tem, ele acaba. Chainsaw Massacre, o Texas Chainsaw Massacre. Na hora que ele lançou, eu joguei acho que uma semana e eu cantei, eu falei, esse jogo não vai durar. Não durou. O jogo do Jason eu não joguei, mas eu queria muito, cara, queria muito que tivesse durado. Acabou por licença. O jogo do Pinhead, eu espero que dê certo, mas não tem cara de que vai dar certo, tá ligado? O único jogo assimétrico que deu certo é o DBD, é essa porcaria do DBD que eu amo tanto, saca? E que muita gente ama. A gente reclama, mas a gente ama esse jogo, tá ligado? E eu acho que eu mesmo quero ficar melhor, eu me preocupo muito com esse jogo. A verdade é essa. Eu gosto muito dele, eu me preocupo com a saúde dele. Então, eu acho que é mais por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Por me preocupar com a saúde desse jogo, por gostar dele. Assim como muita gente gosta. Pô, eu quero criar um conteúdo que vai abranger outros, mas em volta desse jogo, mano. Porque esse jogo é muito bom. Ele abrange um tema que eu amo, que é o terror. E coloca criaturas icônicas desse mundo nele. Esse jogo tem muita coisa pra dar certo. A empresa só precisa deixar ele dar certo. Do seu próprio gênero, DBD é o maior jogo dele. O maior jogo assimétrico, se não um dos maiores. E quando você olha pro acervo de figuras que ele tem, você meio que entende o porquê que ele é tão grande, sabe? Nossa, Ghostface, Sadako, Springtrap, entre muitos outros, Demogorgon, Lich. Ele abrange um escopo tão grande dessas figuras icônicas, seja do terror ou dessa temática de terror, que você entende por que esse jogo é tão grande. E nessa comunidade existe uma tonelada de criadores de conteúdo que estão tentando tornar esse jogo mais acessível. Existem também aqueles que jogam pra ficar muito melhor, eu sou um deles, que jogam de verdade o jogo pra ficar sério e tal. Esse jogo tem até torneio lá fora, sabe? Mas talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, que eu posto esse vídeo, esse momento que a gente esteja conversando sobre isso, talvez muita coisa que eu disse nesse vídeo e critiquei esteja melhorando. Talvez não, provável que não, mas talvez muita coisa já esteja melhor e já esteja melhorando. Que eu vou dizer pela talvez centésima vez de novo, eu escrevi esse roteiro antes do lançamento do Jason, tá? Antes do dia 14, inclusive. Eu tava muito animado pra ver a live, e a live foi do caralho. Veio Scooby-Doo, Terrifier, Frankstone, Diablo, muita coisa legal, muito qualidade de vida também. Inclusive vale dizer, quando eu vi esse momento aqui específico da live, essa cara da Kate, eu juro por Deus que eu olhei pra cara da Kate e eu gritei: eu juro por Deus, cara. Cara, eu acho que quando esse update sair eu não vou conseguir mais jogar esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Enfim, eu não vou parar de jogar esse jogo. O universo que ele me apresenta, eu gosto muito desse universo. As histórias, eu gosto muito delas. E mesmo que eu encontre muitos vermes nas minhas partidas, tem muita gente maneira. Muita partida difícil que é divertida. Eu sou um cara que gosta disso. Eu xingo, mas eu não gosto de partida fácil. Eu quero que elas sejam desafiadoras. Então eu gosto do desafio. O que eu não gosto é da toxicidade no final. Racismo, entre outras palhaçadas que tem nessa porra de comunidade, mas eu gosto desse jogo. É por isso que eu quero mandar essa mensagem pra quem quiser ouvir dessa comunidade, sabe? Porque a Behavior tá mudando esse jogo. Mas primeiro, tem uma coisa que nós da comunidade temos o direito de fazer. E eu acho que eu quero dar
pelo menos ser uma das pessoas que está dando esse passo, tá? Eu quero melhorar a nossa comunidade. Que essa comunidade de DBD que nós criamos, que nós temos, eu quero que ela se torne mais acessível. Vocês já jogaram Dota? Quem já jogou Dota sabe, cara. Um jogador de Dota, ele é feliz em explicar pra você o jogo. Ele tá feliz em te explicar como esse jogo funciona, como você pode melhorar nele, tá ligado? Eu quero criar pessoas assim no DBD. Eu sou assim. Eu quero ensinar pessoas a maneira correta, a maneira mais correta de jogar, né, pra assim dizer, que é a melhor forma de se jogar, porque eu quero que você se divirta com esse jogo. Eu quero que mais pessoas gostem desse jogo, sabe? Eu recomendaria DBD pra alguém novo? A resposta mais simples, com certeza. Mas aqui entra a parada. DBD é um jogo caro. Ele não é barato. Ele é um jogo que a base dele custa isso aqui que vocês estão vendo. Então, se você for jogar ele, saiba, veja esse vídeo, vê tudo que eu critiquei no jogo. Muita coisa que eu critiquei nesse jogo você só vai notar depois de horas jogando. No início você não vai notar isso. Mas são problemas, eles existem. Eu quero que você entre nesse jogo sabendo no que você vai entrar. Então, eu sugiro que dê uma chance pro jogo. Muita coisa roubada do jogo você ganha jogando. Por mais que a recompensa nesse jogo seja ridícula, você consegue jogando. Joga o jogo, dê uma chance a ele, sabe? Quando você puder, promoçãozinha, pega, não paga cheio não, pelo amor de Deus, não faz isso com o seu bolso. Mas tiver uma promoçãozinha, o preço tá bom, quer testar, tá ansioso, quer jogar com algum kit específico, vai fundo, testa. Se você curtir, você nem vai ver o tempo passar. Se você curtir o jogo, você nem vai notar o tempo que você demorou para pegar novos kills, novos survivors. Isso tudo é com o tempo, é jogando. Infelizmente a recompensa no jogo não é tão boa, mas ela existe e você consegue jogando. Para quem não, eu tenho todos os killers do jogo e todos os killers os originais, que são aqueles que a gente pode comprar com o dinheiro do jogo, eu comprei jogando. Eu acho que isso é tudo. Obrigado a todos por terem visto esse vídeo até aqui. O canal ficou parado por um bom tempo, uns meses aí quieto. A minha frequência de vídeo é basicamente quando eu estiver pronto eu posto. O que não é nada bom pro algoritmo, mas um passo de cada vez, né? Esse tipo de vídeo ele é bem mais incomum. Mais pelo trabalho que ele me dá. Só pra editar esse vídeo eu tô vendo que vou ter um sofrimento gigante. O espaço do meu PC, tadinho do meu PC. Mas eu queria muito fazer esse vídeo porque é um jogo que eu gosto muito. E quando eu gosto de um jogo, ele fica marcado na minha vida. É isso, esse é o quão importante esse jogo é pra mim. Então eu quero ver esse jogo dar certo. Nem que ele tenha um rival, que tenha um rival bom, inclusive. Esse jogo precisa de rivalidade. Bom, esses vídeos mega editados não vão ser muito comuns no canal, tá? Esse vídeo era diferente, eu precisava fazer ele. Eu gosto de vídeo mais cômico, jogando algumas partidas aqui e ali, fazendo uma palhaçada com uma build nova ou algo assim. Mas, vira e mexe, talvez eu faça esses vídeos, ainda mais com os jogos que me marcaram. Tem alguns jogos, inclusive, na minha cabeça que podem acabar virando um vídeo, mas eu acho que por hoje é só. Claro. Tem um outro vídeo que eu tenho planejado para gravar desse mesmo jeito agora, mega editado, com roteiro, de uma certa aventura nas estrelas que eu tive um tempo atrás. Eu acho que ela merece um vídeo assim no futuro. Bom, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Ilustre Bardo, deem like, compartilhem esse vídeo, porque deu um trabalho imenso fazer esse vídeo, vocês não têm ideia. Eu tô há muito tempo editando e gravando aqui as coisas. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui e que esperem os próximos vídeos no canal. Tem muitas coisas planejadas pro futuro. Obrigado pela sua audiência e vejo vocês na névoa.